Chega, 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 chega mais. Chega, 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 chega mais. Bem convidado da semana, Caldeirão Cultural. Ares e Soto de volta ao passado. Chega mais. Olá, bom dia, tudo bem? Meus amigos telespectadores do programa Chega Mais. Estamos começando mais um programa educativo e cultural para a nossa Araguaína, tá bom? E hoje nós temos um tema especial que vamos falar sobre a alimentação saudável, ok? Fernanda França. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem. E aí, como estão as coisas? Legal? Tranquilo, graças a Deus. Seja bem-vinda ao nosso programa. E como é importante, né, uma boa alimentação, né? Hoje, no corre-corre da vida moderna, né, as pessoas não estão se alimentando bem, na hora certa, né? E é importante a gente ter uma visão geral da situação com um especialista da área, né? Você que trabalha diretamente com as escolas, né? A alimentação dos alunos, né? E é uma honra aqui conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, tá? Em Araguaína. Eu que agradeço. Muito bem. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é: o que é alimentação saudável e como contribui para a nossa saúde? Ela é primordial, né? Porque através da alimentação você consegue todos os nutrientes específicos e necessários para o nosso organismo, né? E dentre esses nutrientes estão os carboidratos, as proteínas, as gorduras, as vitaminas, minerais e composto em alimentos mais naturais, né? Como o arroz, o feijão, a carne. Além disso, os legumes, as verduras, as frutas. Então, assim, é de suma importância essa alimentação. E, além disso, ela precisa ser variada, balanceada, bem nutrida, para que comporte todos esses nutrientes que são necessários para melhorar a nossa saúde e a nossa qualidade de vida. Fernanda, e como os alimentos industrializados podem afetar diretamente a nossa saúde? Então, o consumo dos alimentos industrializados, ele vem crescendo cada dia. Esses alimentos industrializados não é mais que são produtos alimentícios, né? Não são considerados alimentos. Por quê? Tem uma grande quantidade de gorduras, de sal, de conservantes, de corantes que fazem mal à nossa saúde, né? E com isso pode ocasionar obesidade, doenças cardiovasculares, a hipertensão, a diabetes, que cada vez vem crescendo mais por conta desse aumento excessivo desses alimentos embutidos, né? Por exemplo, a mortadela, a salsicha ou a bolacha recheada, o miojo, né? Todos esses alimentos que têm muito conservante e, além disso, eles podem causar em excesso o câncer, né? Então, é importante diminuir essa quantidade, né, excessiva de industrializados e inserir uma alimentação mais saudável e mais natural. Certo. Então, você indicaria, então, procurar os alimentos naturais, né? Sim. Da feira, por exemplo, esses alimentos da feira, quais o cuidado que a gente pode ter? Porque, por exemplo, eles vêm higienizados ou não, que vem direto da fazenda, né, das chácaras. Cuidado com esses alimentos, frutas e legumes que a gente compra na feira, né? Eles são mais saudáveis, mas a gente tem os perigos também, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre como selecionar esses alimentos, saber se eles estão ótimos para o consumo ou não, né? E o que nós podemos fazer para lavar ele, como lavar esses alimentos, como guardar ele na geladeira, né? Sem perder a sua essência, né? Queria que você falasse um pouco para os nossos telespectadores, explicasse, principalmente para as mães, né? As donas de casa que
Elas que fazem os alimentos das crianças, de todo mundo da casa. Esses alimentos mais naturais, né, os legumes, as frutas e as verduras, eles podem ser comprados tanto em feiras quanto em supermercados, né, fica o que for melhor acessível, mas é importante a higienização. Primeiramente, na hora de comprar, ver a maturação, a aparência, a cor desse alimento para ver se ele está em boa aparência, né? Se tem boa qualidade. Depois disso, quando for comprado, quando for adquirido esse alimento, deve ser higienizado com água corrente. Depois disso, deve ser imergido no hipoclorito de sódio ou a famosa água sanitária, né? Esse produto, esse alimento, ele deve ser mergulhado em 1 litro de água para 1 colher de sopa de água sanitária por 15 minutos para que seja desinfetado, né? Porque a água ela só tem o poder de tirar as sujidades, mas a água sanitária, juntamente com a água de molho, ela vai tirar toda a bactéria, todo o micro-organismo que é ruim também para a nossa saúde. Porque o alimento ele pode ter os nutrientes necessários, mas se ele não tiver seguro para se alimentar, ele acaba também trazendo doenças, né? Bactérias, micro-organismos que vai adoecer a população. Então é importante, antes de colocar na geladeira, sempre deixar de molho, após esses 15 minutos enxaguar novamente, enxugar bem o alimento e guardar na geladeira para que possa ser consumido. Olha, legal. Fica a dica aí, né? Viu? Nossa amiga aí, telespectadores que trabalha na cozinha, os restaurantes também, né? Tem restaurantes, os hotéis, os lanchinhos, a higienização dos alimentos é importantíssimo, porque às vezes uma bactéria, né, doutora Fernanda, pode ocorrer até uma morte, uma infecção intestinal que pode levar à morte, né? Nós temos várias bactérias que são muito potentes, né? Isso. Em relação às vitaminas, minerais e nutrientes das frutas e legumes para o nosso organismo, a importância, o que você sugeria para os nossos telespectadores nesse sentido? Então, como eu falei anteriormente, né, quanto mais variada e colorida, melhor. E assim, cada nutriente ele tem uma função específica, principalmente as cores, né? A banana, por exemplo, é uma fruta amarela por fora, aquela casca, ela é rica em vitamina A. Já dentro da banana, é rica em potássio, que é um mineral muito bom. É uma excelente fonte de carboidrato, que dá energia, tem complexo B, que é importante também para a questão da motilidade, né? Dos músculos, a questão das câimbras, às vezes a pessoa tem muita câimbra, muito cansaço, muita fadiga também, um excelente alimento. Os alimentos alaranjados, por exemplo, o mamão, é rico em vitamina A, que é bom também para a cicatrização, é anti-inflamatório. Além disso, também é bom para a pele, para os olhos, também para o cabelo. Então, assim, são diversos nutrientes. O abacate, por exemplo, é uma excelente fonte de gordura, né? Não pode ser consumido de forma exagerada, mas tem a vitamina K, que é bom também para a circulação, para o coração. A maçã, né, é vermelha, ela tem uma grande quantidade de fibras, de colágeno, é bom para a pele também, é anti-inflamatório. E aquela partinha vermelha, ela tem uma grande quantidade de fibra e além disso ajuda no sistema circulatório. Olha, legal. E quais as dicas que você daria aos nossos telespectadores? Você já falou várias aí, né? Mas em relação não somente à alimentação, né? Mas nós temos a outra, que é a prática esportiva, né? Fala um pouquinho sobre a importância também, não só se alimentar bem, mas tem que ter também movimentos, né? Isso. A mudança de hábitos saudáveis, ela é importante. É um todo, né? Envolve a alimentação saudável, porque através da alimentação saudável você vai prevenir doenças, né? Cardiovasculares, hipertensão, diabetes, obesidade, anemia e também o tratamento, se você já tem algum tipo de doença, né? Vai controlar o seu peso. Mas é importante a mudança de estilo de vida. Às vezes você não faz nenhum exercício, é importante que você procure um exercício que você se sinta bem, sinta prazer, ou uma musculação, ou um crossfit, ou uma caminhada, né, mais moderada. Aquilo que você se sinta bem, ou uma bicicleta, né? É importante sair do sedentarismo, porque o esporte,
a prática de atividade física, ela melhora a nossa qualidade de vida, nossa saúde, os nossos índices, né, de colesterol, de glicemia. Além disso, aumentar a quantidade de água, de hidratação. A água também ela é importante para várias funções do nosso corpo. E, além disso, a alimentação, fazer a reeducação. Se você consome alimentos industrializados, comece a diminuir a quantidade de frituras, de refrigerantes, de açúcares que são muito prejudiciais para a nossa saúde. Além disso, passe a aumentar a quantidade de verduras. Se você não consegue comer ainda alguma fruta, algum legume, comece a inserir, pequenas mudanças diárias, que você consegue se reeducar aos poucos. Muito bem. A explicação está assim maravilhosa. Eu gostaria que você falasse seus contatos, porque você trabalha, tanto em órgão público como também tem em clínicas, também. Eu gostaria que você falasse sobre o seu trabalho aí, quem quiser fazer um acompanhamento de nutrição, tanto em crianças, jovem, adulto ou idoso. Como é que ele faz para ter contato com você? Gostaria que você desse os seus contatos. Então, eu trabalho na Secretaria de Educação, na merenda escolar, mas faço atendimento também, tanto presencial quanto online, Depois da pandemia, nós tivemos esse acesso, de trabalhar online com o paciente. E aí essa consulta também ela pode ser feita domiciliar. E o meu contato é o Instagram Nutri Fernanda França, e nele tem a bio, o meu contato, que eu vou deixar aqui também, caso alguém tenha interesse. Tá. Estamos aqui e espero ter ajudado de alguma forma a população através da orientação da alimentação saudável, do estilo de vida e da mudança de um estilo mais saudável. Com certeza, eu quero agradecer a sua participação no nosso programa. Foi, assim, realmente informações importantíssimas, que espero que a comunidade tenha absorvido bem essas informações. E o programa chega mais a isso. É educação, é qualidade de vida, é cultura. Então, sempre que possível, e eu sei que o seu tempo é muito corrido, mas sempre que possível a gente de vez em quando vai convidá-la novamente para a gente falar mais sobre outros aspectos da vida saudável. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada a você. Falando um pouco sobre a saúde, e sobre o autismo, No dia 2 de abril foi comemorado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, E para falar um pouco sobre esta data importante e também sobre outros aspectos, nós estamos recebendo a educadora parental Mariana Noleto, da Clínica Ressonare, aqui da cidade de Araguaína. E você é especializada na análise do comportamento, e na aplicação em relação à deficiência intelectual também, Isso, eu faço uma pós-graduação em análise do comportamento aplicada ao autismo e deficiência intelectual. Mestre em letras. Mestre em letras, isso. Isso. Em ensino de língua. E também formada em história, Sim. Historiadora. Sim. Esperamos que você possa construir muita história aqui na cidade de Araguaína, viu? Também espero. Sim, muito bem. Quero desejar boas-vindas. Você no nosso programa Chega Mais. Nós estamos preocupados com a educação e com a cultura da nossa cidade. E a saúde, A saúde física, a saúde mental é importantíssima, E como você tem lidado com essas famílias que, por ironia do destino, têm em sua família uma pessoa, uma criança ou um jovem com alguma predisposição do aspecto autista? Arésio, não é bem uma ironia do destino, Hoje, o ano passado saiu a prevalência do autismo nos Estados Unidos. Hoje a gente sabe que uma em cada 44 crianças são autistas. Então, se a gente for trazer essa proporção
para o Brasil, a gente vai ter aproximadamente 4 milhões de pessoas autistas, com diagnóstico ou sem diagnóstico. Então, apesar do autismo ser uma condição muito pouco conhecida, ela é extremamente comum. Todo mundo provavelmente conhece uma pessoa autista. Então, assim, é muito comum, faz parte da diversidade humana. Certo. Então, e em relação, por exemplo, à cidade de Araguaína, nós temos uma grande quantidade de crianças e jovens autistas. sim, sabe? sim, porque... Inclusive, nós temos uma clínica, né? Sim, Mundo Autista, que fica ali no bairro São João, Mundo Autista. né? Uhum. Que desenvolve um excelente trabalho, mas que devido à demanda, né? Às vezes não Isso. consegue suprir toda a clientela, né? Vocês lá na clínica Ressonar, tem muitas crianças, jovens e até adultos com este tipo de problema? Sim, a clínica Escola Mundo Autista, ela faz um trabalho fenomenal, pioneiro aqui em Araguaína, né? São apenas 3 clínicas escolas como ela no Brasil inteiro, então é um trabalho de referência. Mas realmente a demanda tem sido muito grande, tanto no SUS quanto na rede privada, né, na rede suplementar, que é o que a gente atende hoje. Então a gente tem sim crianças, bebês, crianças, adultos, né, muitas famílias, muitos pais acabam descobrindo o seu próprio diagnóstico de autismo depois que recebem o diagnóstico dos filhos. Então, é uma condição da diversidade humana. Existem pessoas altas, baixas, gordas, magras, brancas, negras, e existem pessoas autistas, não autistas, TDAH. Os cérebros são tão diversos quanto os corpos. Verdade. Em relação à característica, a gente percebe desde criança alguns sinais sutil que aquela criança ela já tem uma tendência, uma predisposição com essa característica de espectro autista, Sim. né? Ou às vezes os pais não percebem, por exemplo, porque no meu caso eu tenho um filho que tem autismo moderado, né? Mas a gente não percebeu nada assim de anormal nele até 10 anos, 12 anos. Por mais que a gente suspeitasse, a gente conversava com a coordenadora da escola, pedia a psicóloga, aí eles faziam entrevista com ele e não detectava nada, que estava tudo beleza, uma criança normal, tudo. Então a gente ficava tranquilo. Mas quando foi sair na pré-adolescência, porque tem uma alteração, né, de hormônio e tudo, aí o meu filho começou a apresentar, assim, com mais força, essas características. Quais são as principais características de uma criança diferente, uma criança com aspecto autista? Leve, moderado, alto? Então, os sinais que a gente tem que prestar bastante atenção ainda no primeiro ano de vida da criança é uma criança que faz pouco contato visual com a mãe durante a mamada, por exemplo. É uma criança que ela não aponta para você uma coisa que ela quer te mostrar e nem traz algumas coisas para te mostrar. Uma criança que não tem um sorriso social. Uma criança que com 1 ano ela não realiza comandos simples. Pega a bola para mamãe, pega o brinquedo. Uma criança que não fala mamãe, papai, quero água, me dá. Com 1 ano, ela tá com um atraso de linguagem, certo? Então, são sinais que chamam muita atenção. Tem sinais também de colocar objetos enfileirados, né? Sim, tudo isso. Querer as coisas tudo... Esses sinais, eles são mais... Eles chamam muita atenção, mas eles, por exemplo, o meu filho não enfileira.
Os sinais que a gente precisa olhar com muita atenção, com 1 ano de idade, são esses. A criança que tem pobre contato visual, uma criança que não tem o sorriso social, que não é aquele sorriso de, por exemplo, reação a uma cosquinha. É o sorriso de vir uma coisa engraçada e sorrir quando alguém sorri. A criança que não imita, a criança que não compartilha a atenção, que é isso, dela apontar, ela não olha para uma coisa que você aponta para ela. Então você fala assim, olha a lua, e a criança não olha para onde você está apontando, isso é um sinal de autismo. A criança que não segue comando simples, pega a bola, traz a bola, pega um prato. A criança que não fala palavras simples com 1 ano, mamãe, papai, me dá, frases curtas. Acontece, Arésio, que o autismo ele é muito cercado de mitos. Claro. Né? Então, as pessoas falam muito, cada criança tem seu tempo, menino demora mais para falar, ou você pode esperar até os 3 anos. E hoje, o que a ciência nos traz é que isso não é verdade. Quanto mais cedo você começa a intervenção, melhor é o prognóstico da criança. E aí, esses sinais são muito sutis, são sinais que todo profissional da saúde, todo pediatra que acompanha a criança precisa estar atento. Né? Uma criança que apresenta qualquer regressão, em qualquer momento da vida, a criança tinha uma habilidade e de repente ela deixa de fazer aquela determinada coisa, ela falava e deixou de falar. Ela falava frases, começou a só balbuciar novamente. Então, isso tudo merece atenção. Aí você comentou do seu filho, né? Foi. Então, o que acontece? O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que ele é caracterizado por déficits em 2 áreas específicas, que é a comunicação e a interação e os comportamentos restritos e repetitivos. E aí, nem toda criança autista apresenta atraso de fala. Né? É um sinal, mas nem toda criança autista apresenta atraso de fala. Só que aí chega na adolescência, as demandas sociais aumentam. Então pode ter sido isso que aconteceu com seu filho. As demandas sociais aumentam, porque tem toda a questão hormonal do crescimento e tem também a questão social. A escola fica mais difícil, as interações ficam mais complexas. E aí aquela criança, os déficits começam a ficar mais claros. Então o diagnóstico tardio é muito comum também. E quando isso acontece, a família, o pai, a mãe, especificamente, tem que procurar, aonde procurar, pedir ajuda, por onde começar, porque até descobrir que realmente é isso, às vezes as pessoas pensam que é depressão, pensam que é outro tipo de coisa, e passa medicamento errado, né? E às vezes não é. O neuro tem que passar por onde? Um psicólogo, psiquiatra, como é que é a sequência aí? Explica para nosso telespectador aí. Quando um bebê apresenta atraso de linguagem, que é isso que eu mencionei mais cedo, né? Criança que fala pouco, que não está falando nada com 1 ano, qualquer atraso de linguagem, o primeiro profissional que você deve procurar é o fonoaudiólogo. Nem todo atraso de linguagem é autismo, mas todo atraso de linguagem merece atenção. Então, você notou um atraso de linguagem, o primeiro profissional que você pode procurar é o fonoaudiólogo. Hoje, agora, se você notou qualquer alteração no comportamento da sua criança... mais agressivo. O profissional que vai fazer o diagnóstico de autismo ou qualquer outro transtorno do neurodesenvolvimento é o neuropediatra, e é muito importante que seja neuropediatra e não um neurologista convencional, ou um psiquiatra infantil, né? Então, a gente começa por aí e encaminha para as intervenções necessárias. E qual a função do educador parental? De que forma ele ajuda a família? Isso. Hoje eu trabalho na Ressonare como educadora parental, eu recebo as famílias
Então, eu tenho um filho autista, o período pós-diagnóstico é muito difícil, a gente fica completamente perdido. E hoje eu ajudo as famílias a ir encontrando esse caminho, né? Por onde começar a procurar ajuda, quais as intervenções que essa criança vai precisar fazer, como acionar o plano de saúde para que o plano de saúde cubra a intervenção. E o suporte mesmo, porque o suporte emocional necessário, porque não é fácil, né? Mas também quero deixar muito claro que não é o fim do mundo, é um recomeço. E em relação, nós sabemos que tem leis específicas para a criança, né, autista. Por exemplo, no caso das famílias de baixa renda, né, eles têm algum auxílio de ajuda do governo federal, estadual, municipal, para trabalhar com essa criança e tentar melhorar a qualidade de vida dela, e também ao jovem, por exemplo, que às vezes o pai tem uma renda, digamos, de 2 salários, 3 salários mínimos, ele não tem direito, porque para ter direito ao governo federal a algum custo é R$600 para quando o advogado. E quando essa criança autista já está na adolescência, com 16, 17 anos, ela quer sair, ela precisa de lazer, ela precisa de uma academia, ela precisa, né, de várias coisas, estudar, precisa de um professor auxiliar para ajudar. E por que que ele não tem direito a um benefício só porque o pai ganha 1 salário ou 2? Eu acho isso injusto, porque é um ser humano, é um cidadão, né? Porque ser autista, né, ele não é, ele é uma pessoa diferente. Ele não tem, assim, digamos, doenças. Ele é um ser humano diferente apenas de nós. Pensa diferente, tem ele vive no mundinho dele, né? Mas, como a gente vai inserir ele na sociedade, na comunidade, se a gente não pode nem se deslocar com ele para determinado local, para um parque, uma academia, um cinema, uma coisa, sem recurso para se locomover com ele, precisa de roupa, precisa às vezes de remédio, medicamentos que são caros, o governo não paga também os remédios particular, então os pais sofrem isso na pele, a maioria. O que você tem a dizer sobre isso? Você tem algum conhecimento sobre essa questão da ajuda governamental, de política pública para... Eu não tenho. Não. Eu não tenho conhecimento técnico, jurídico, de como fazer para acessar. Existem, infelizmente, os critérios para ter acesso aos benefícios eles têm sido modificados, então realmente está ficando mais difícil. Eles ainda existem, né? Então tem um desconto no IPI para compra de carros, tem o BPC e o LOAS, que são os auxílios, mas realmente as políticas públicas elas não param por aí. Então é preciso cobrar do governo e da sociedade que se pensem em formas de inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, desses indivíduos, porque, como você disse, são apenas pessoas diferentes. O autismo, ele é fruto da diversidade humana, né? E os cérebros são tão diversos quanto os corpos. Então, assim, precisamos de políticas públicas de inserção no mercado de trabalho, mais, de acesso, de inclusão, né, de acesso, e não só para as pessoas autistas, mas para qualquer pessoa com deficiência. Certo. Eu gostaria de agradecer a sua participação aqui, muito esclarecedora para nossos telespectadores, e gostaria que você falasse suas considerações finais, dizendo aonde você trabalha, algum telefone de contato, né? Para alguma família que queira lhe procurar a clínica Personale para
fazer um acompanhamento, né? Ok. Pode falar aí à vontade. Então, o autismo não é uma doença. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento e, como eu disse, é fruto da diversidade humana. Somos todos diferentes e qualquer pessoa tem um potencial a ser alcançado. Com as intervenções, o indivíduo autista ele vai apenas conseguir receber o suporte que ele precisa para alcançar esse potencial que ele tem. E é para isso que serve a intervenção. A intervenção ela não está para deixar aquele indivíduo menos autista ou mais normal, entre aspas, né? A intervenção está ali para dar o suporte que aquela pessoa precisa para crescer, para se desenvolver, para ter autonomia, para ser independente. Então, se a sua família, se você tem uma criança com sinais de atraso no neurodesenvolvimento, pode procurar a Clínica Ressonare. A gente conta com toda uma equipe multidisciplinar, com fonoaudiólogos, psicólogos, analistas do comportamento, psicopedagogos, médica neuropediatra, médica psiquiatra. E a gente tem toda a condição de dar o suporte necessário para as famílias que precisam de apoio. O nosso telefone é 99215-1114. Certo. Okay? Quero agradecer a sua presença e sempre que precisar e a gente também tiver disponibilidade, venha para esclarecer mais a nossa comunidade, tá? Sobre esses problemas. Eu aguardo a sua visita na Ressonare também. Sim, com certeza. Irei também. Obrigada. Muito bem, hoje nós estamos aqui com um convidado especial no programa Chega Mais, informação e entretenimento para você. Hoje nós estamos aqui com o Eduardo, ele é presidente do Conselho Fiscal, né? É isso aí. E ele vai nos falar um pouco sobre a acessibilidade em Araguaína. Então, tudo bem? Obrigadão pelo convite, obrigadão pelo espaço. Seja bem-vindo ao programa Chega Mais, Boa é um tarde prazer a todos. recebê-lo. Hoje vamos conversar um pouco sobre acessibilidade. Isso, muito importante. Conscientizar, né? Conscientizar a população sociedade sobre a acessibilidade que precisa. sobre os Sobre seus direitos, Exatamente. né? E de todos os outros também. É todos nós, né, na verdade. A gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Tá. Eduardo, qual a importância da acessibilidade para você? Acessibilidade, eu costumo dizer que ela não é só para mim. Ela é para todos, inclusive para você que está em casa assistindo. Pois se hoje mesmo que você não possua nenhuma deficiência, um dia você será idoso. Então você vai precisar sim de acessibilidade. Então as pessoas precisam se conscientizar de que a acessibilidade ela é algo importante para nós, pessoas com deficiência, hoje, mas também para você amanhã, para você no futuro, para você que tem um pai, uma mãe, um avô, uma avó, idoso ou idosa. A acessibilidade ela inclui a todos, ela não é só para nós com deficiência. Então quando se fala em acessibilidade, é pensar no agora, nas nossas demandas agora, mas também no seu futuro. Certo. E no caso, setembro, né, é comemorado aí o mês da inclusão, né, e acessibilidade da pessoa com deficiência. Este quarto encontro aí de conscientização, esse movimento de conscientização na cidade de Araguaína, é importante? Super importante, aliás. Araguaína é uma cidade que ainda tem um espírito muito interiorano. E como cidade com espírito interiorano, acaba esquecendo as demandas de grupos mais excluídos, grupos que antigamente não saíam de casa justamente por falta de acessibilidade, por falta de oportunidades. Hoje nós vivemos num mundo mais atualizado, mais tecnológico, onde as pessoas têm mais acesso à informação e vontade de sair, de se divertir. Então, fazer com que as pessoas se conscientizem, principalmente nesse mês tão importante, é muito, muito, muito essencial para Araguaína, principalmente, pois uma cidade tão grande, mas ainda com um espírito tão interiorano. A gente precisa crescer também a visão e abrir a nossa mente sobre acessibilidade, sobre inclusão. Certo. Segundo a Lei 11.133 de 2005, defende a conscientização das autoridades e comunidades para a inclusão
de deficientes na sociedade. O que você tem a dizer em Araguaína sobre a locomoção, o transporte? A Araguaína, ela foi construída, você sabe, desordenadamente. Então tem ruas que têm calçadas com degrau muito alto. E embora o município venha trabalhando, né, novos bairros já com calçadas mais planejadas, né, com sinais, tem ainda muitas ruas que é quase que impossível você andar, né, ainda circular. Sim, a Araguaína ainda tem muito a crescer. Então, por ser uma cidade que cresceu assim desordenadamente, não foi uma cidade planejada, não foi pensado a questão da acessibilidade. Então, mesmo hoje, em pleno 2022, a gente ainda sofre ainda com muita falta de acessibilidade, principalmente no centro, que não deveria acontecer, principalmente em obras recentes, como por exemplo a Via Lago, que até hoje não tem uma rampa. Tem aquelas lombadas lá que para mim subir na Via Lago eu tenho que ir pela rua, subir na lombada para poder ir para a calçada. Ainda falta piso tátil para pessoas com deficiência visual e uma série de outras demandas que ainda precisam ser atendidas, principalmente em obras recentes. Eu estou citando obras recentes porque falar de obras antigas parece que o setor público sempre põe uma desculpa, dizendo que é culpa da gestão antiga. Então eu faço questão sempre de citar obras recentes, porque aí não vai ter a desculpa de que é culpa da gestão antiga. É culpa da gestão antiga, sim, mas também é culpa da gestão atual. A culpa é de todos. As pessoas precisam entender que esse é um problema de toda a sociedade. Não é culpa de fulano ou de ciclano. É assumir o erro e corrigir enquanto a gente ainda tem tempo, enquanto a gente está pedindo e clamando por mais acessibilidade para todos. Afinal, todos nós temos direito de lazer. Eu quero ir ao cinema, eu quero ir dar um rolê na Via Lago, eu quero ir no shopping, eu quero ir no passeio pelo centro, sem ter medo da minha cadeira virar ou entrar no buraco, eu não conseguir subir numa calçada e ter que disputar espaço no meio do trânsito entre os carros. Certo. E em relação à sua profissão como digital influenciador digital na internet, fala um pouquinho sobre isso aí, sobre esse trabalho seu. Já tem muito tempo que você faz como influência digital, Eduardo? Eu trabalho como influenciador digital já há 6 anos, desde que eu cheguei em Araguaína, com uma página. O intuito é relacionamento, juntar as pessoas, aproximar as pessoas. Surgiu na faculdade, né, antigo Crush The Park, depois virou Siga Crush, e eu vivo o trabalho disso. E também uso da página, da influência que eu tenho em Araguaína, para atender também as demandas sociais. Então, na minha página eu recebo muitas reclamações de questões sociais, falta de acessibilidade, maus tratos em hospitais, em UPA, uma série de coisas. Então eu tento usar também dessa ferramenta que é tão importante, que é a internet, que eu tenho tanta facilidade para poder atender a população. Em relação às leis municipais, estão avançadas para este público? O legislativo, como está o legislativo no sentido de criar leis de proteção, de cuidados para com a pessoa com deficiência? Já está bem avançado ou ainda tem muita coisa ainda para ser resolvida? O principal problema das leis, Nerésio, é que a gente tem lei, o Brasil tem lei de sobra, mas falta fazer com que essas leis sejam cumpridas. Vou dar um exemplo aqui. A lei que obriga as empresas a destinarem vagas para pessoas com deficiência no mercado de trabalho, certo? O que acontece? Existe uma brecha nessa lei que faz com que a empresa possa, preste bem atenção, a empresa pode deixar de contratar uma pessoa com deficiência e, em troca, fazer ações sociais, né? Ação social voltada para a comunidade. Então, muitas empresas usam dessa brecha para não terem que contratar pessoas com deficiência, porque sabe que se contratar uma pessoa com deficiência, por exemplo, se contratar um cadeirante, tem que fazer a capacitação desse cadeirante. Tem que fazer a capacitação dessa pessoa no mercado de trabalho, é obrigação da empresa. Então muitas empresas acabam por não contratar, e quando contrata, acaba contratando uma pessoa com deficiência mínima mesmo, para não ter que ter trabalho, entre aspas, com pessoas com deficiência, ou cadeirante, ou deficiente visual. Então esse é o principal problema das leis. As leis existem, são ótimas
Na teoria, né? Na teoria. Mas na prática mesmo. São ótimas na teoria, mas na prática acaba que essas brechas interferem muito no avanço dessas questões. Certo. E qual o contato seu para quem tiver interesse em trocar ideias com você, projetos? Dê o endereço na internet para o pessoal conhecer seu trabalho. Então, quem quiser entrar em contato comigo, me conhecer um pouco mais da minha história, é só ir no Instagram ou no Twitter e digitar Siga Crush ou Edu Politicando, que é o meu perfil pessoal no Instagram e no Twitter, que eu vou estar lá, vai ser fácil de achar. Siga Crush UFC no Instagram, no Twitter Siga Crush e também Edu Politicando no Twitter e no Instagram. Muito bem. Que conversa maravilhosa, né? O Eduardo entende bastante desta luta, desta bandeira que eles estão conduzindo aí de conscientização da comunidade araguainense em relação aos direitos da pessoa com deficiência, né? E eu quero parabenizar você por essa luta, fazer parte da ADA, né? Sim. Fala um pouquinho sobre a ADA. O que é ADA, essa sigla? O que significa? A ADA, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Mais uma vez agradecer a todos que estão nos assistindo. Fala dos seus amigos lá da ADA também. Isso, agradecer. Agora eu faço parte do Conselho Fiscal da ADA, que é a Associação das Pessoas com Deficiência de Araguaína. Peço à sociedade de Araguaína que conheça mais da ADA, que procure a ADA. Tem Instagram, tá bom? O Instagram oficial da ADA é ADA Araguaína, tá bom? Pode procurar lá. Pode estar entrando em contato comigo também nas redes sociais, do Siga Crush, que eu posso estar te passando, te colocando nos grupos da ADA no WhatsApp, para conhecer mais dessa instituição, dessa associação, que é tão bacana, que faz um trabalho tão bom há tanto tempo em Araguaína e é tão pouco conhecida. Conheço muitas pessoas com deficiência, principalmente mães de pessoas com deficiência. É importante falar das mães de pessoas com deficiência também, porque são mães guerreiras. Assim como a minha lutou bastante comigo quando eu era criança. Tem muitas mães que lutam bastante, sofrem bastante. Outras desistem, né? Com a falta de acessibilidade, com a falta de atenção do poder público. Cansa, né? Cansa bastante. Então, que essas mães procurem mais a ADA, procurem a ADA, conhecer a ADA, e a gente vai estar aberto, com os braços abertos. Unir forças, né? Exatamente. Aumentar mais o grupo. Exatamente. Bom, pessoal, aproveitar e convidar vocês também para essa super festa que vai acontecer no sábado, a partir das 21 horas, o baile com tema Nos Embalos da Inclusão, tá bom? Vai ser a partir das 21 horas lá na ABB e os ingressos estão à venda por R$20 e pessoas com deficiência não pagam, tá bom? É só entrar em contato com os nossos pontos, com as nossas redes sociais, tá bom? Com djcezinho.com, a partir das 21 horas na ABB, o baile tema anos 80, tá bom? Você pode vir caracterizado ou não. Eu vou estar lá, espero encontrar todos vocês. Muito bem, nós estamos hoje aqui com um grande cantor, Raí Lima, aqui de Araguaína. A pegada do forró, né? Galera com a pegada do forró, com Raí Lima. Todos os nossos telespectadores que estão ligados todo sábado, aqui às 11h30, às 12h30, na Rede TV, canal 20.1, o programa Chega Mais, chega na sua casa, só com sucesso. O caldeirão cultural, musical, tá demais hoje, hein? Pois é, Arezzo, pela primeira vez a gente tá no Chega Mais aqui ao vivo, a cores toda Araguaína, o Brasil, o mundo, né? Conhecer, curtir muita música hoje. Aqui no programa Chega Mais ao vivo, Raí Lima pela primeira vez, será a primeira de muitas outras, né? Com certeza, e nós temos o site do programa Chega Mais, é www.historiadearaguaina.com.br, tá? Você quer conhecer o conteúdo de todos os nossos programas? Visite o nosso site e conheça e assista o vídeo, né? O vídeo dele, todinho do show dele aqui, hoje, para quem não conseguiu assistir, né? Temos reprise ainda, segunda-feira, toda segunda, das 17 às 18 horas, ok? Chega, 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 chega mais. Segura, hein? Com vocês, mais música com Raí Lima. Bora, né? Vamos embora agora lançar música em primeira mão aqui, música nova, Pega Essa Mulher, música que tá no clipe aí, Escoara 2022, né?
Vamos lançar aqui um programa Chega Mais. Foi naquela balada, cheguei ela estava curtindo na noite sem pra procurar. Aí olhou pra mim e eu não resisti. Cheguei logo nela pra me divertir. Me convidou, vamos lá no bar, procurar uma mesa pra gente ficar, conversar à vontade, se conhecer, toma uma gelada e depois sai. E me disse que eu pegou, disse que ela é bandida, eu não tô nem aí. E me disse que eu pegou, não pego essa mulher. Se quer pegar, também tô aqui. E me disse que eu pegou, não pego essa mulher. Disse que ela é bandida, eu não tô nem aí. Me disse que eu pegou, não pego essa mulher. Se quer pegar, também tô aqui. Saímos ao vivo no programa Chega Mais, música nova pra você. Pega essa mulher. Segura Leso. Bora, pega essa mulher ao vivo. Foi naquela balada, cheguei, ela tava lá, curtindo na noite sem pra procurar. Aí olhou pra mim e eu não resisti. Cheguei logo nela pra me divertir. E já me convidou, vamos lá no bar, procurar uma amiga pra gente sentar, conversar à vontade, se conhecer, tomar uma gelada e depois sair. Pegou, disse que ela é bandida, eu não tô nem aí. E me disse que eu pegou, não pega essa mulher. Se quer pegar, também tô aqui. E me disse que eu pegou, não pega essa mulher. Disse que ela é bandida, eu não tô nem aí. E me disse que eu pegou, não pega essa mulher. Se quer pegar, também tô aqui. E me disse que eu pegou, não pega essa mulher. Disse que ela é bandida, eu não tô nem aí. E me disse que eu pegou, não pega essa mulher. Se quer pegar, também tô aqui. Sucesso novo, Raininho pra você, galera. Bora, Araguaína. Isso é Raininho, ao vivo é Araguaína. O programa Chega Mais. Sucesso novo pra você. Chegando beleza rara assim, mais um ano do volume 1. Ela é beleza rara, é tudo no meu jardim. Nunca pensei um dia jamais me encontrar, mas nunca desisti e sempre a procurar. Quando o amor bater dentro do coração, a primeira paixão nasce de um olhar. Mas tratado amor, só quero te encontrar, quero te ver sorrir e vou fazer. Sonhar comigo, seu corpo pode estar longe de mim, mas seu coração quer me amar. Vem se apaixonar com o Raininho ao vivo, só sucesso pra você. Ela é beleza rara, é flor do meu jardim. Nunca pensei um dia jamais te encontrar, mas nunca desisti e sempre a procurar. Quando o amor bater dentro do coração, a primeira paixão nasce de um olhar. Mas tratado amor, só quero te encontrar, quero te ver sorrir
Chega o rapaz, eu fico olhando. Pega a menina, vai a dançar. A festa começou só pra você dançar dentro do salão, venha balançar. Chega o rapaz, eu fico só olhando. Pega a menina, vai a dançando. Olha que chamego do lado, chamego do outro, a mão na cintura, outra no pescoço, disse chamego do lado, chamego do outro, a mão na cintura, outra no pescoço. E aqui a gente curte, ninguém não fica só, e vem dançar, é festa no céu. E a gente curte, ninguém não fica só, e vem dançar, festa no céu. Olha aqui, só pra quebrar, só pra mexer, festa vai rolando e aí até o amanhecer. Só pra quebrar, vai tocando pra mexer, festa vai rolando até o amanhecer. Isso aí não quero, Bielo Produções, contrato pra show. Dia 13, 92063, 394, leva o show aí, Lima. Bate, 12 bate. Agenda aberta pra todo o Brasil. Essa começou só pra você dançar dentro do salão, venha balançar. Chega o rapaz, olha, pega a menina, vai dançando. A festa começou só pra você dançar dentro do salão, venha balançar. Chega o rapaz, não fica olhando. Pega a menina, vai dançando. Olha até chamego do lado, chamego do outro, a mão na cintura, outra no pescoço. Chamego do lado, chamego do outro, a mão na cintura, outra no pescoço. Olha que a gente curte, e não fica só, e vem dançar, festa no céu. Aqui a gente curte, ninguém não fica só, e vem dançar, festa no céu. Bota pra quebrar, vai botando pra mexer, festa vai rolando, até o amanhecer. Bota pra quebrar, vai botando pra mexer, a festa vai rolando, até o amanhecer. Aqui a gente curte, ninguém não fica só, vem no viveiro, hein? Vem dançar, festa no céu. Aqui a gente curte, ninguém não fica só, e vem dançar, festa no céu. Puxa, chama, RDL, hein? Pintadinha do RDL, show! Bora, Arezzo, aí ao vivo de Araguaína pra você. Sabor é mais, sabor é 10. Sabor é mais, sabor é 10. Passa rebolando, chama na pressão, bora. Tem grupo de princesa linda e gostosa, mexe comigo, me deixa pedir. Ela vem sorrindo e diz que me quer. Vou entrar na tela só pra ver qual é. Quero ver de perto o que ela faz. Pra me ser de amor, querendo mais. Só quero saber se vai rolar. Vem minha loirinha que eu vou te ganhar. Vem minha loirinha que eu... E assim, só quero saber se vai rolar. Vem minha loirinha que eu vou te ganhar. Vem minha loirinha que eu vou te ganhar. Vou te ganhar. O sucesso aí, uma pra você, CD volume. Essa loira é 10. Chama o PCDRL que é bom demais. Essa loira é mais, essa loira é 10. Passa rebolando, chama pra atenção, bora ao vivo. Essa loira é mais, essa loira é 10. Passa rebolando, chama pra atenção. Tem corpo de princesa linda e gostosa, mexe comigo, me deixa perdido. Ela vem sorrindo e diz que me quer. Vou entrar na tela só pra ver qual é. Quero ver de perto o que ela faz. Já me senti a dor, querendo
verso pra você. Joga assim. E eu jurei que jamais eu veria que ter um vida nós dois. Mas não paro de pensar em você toda hora. Não faz nada e não me deixe sofrer. Só você que eu amei, não quero te perder. Você é feita pra mim e eu sou pra você. Diz que me ama e que vai entender. Entre beijos e abraços, um pedido eu te faço, sem pensar. Me dê a sua mão, entrega essa paixão. Me deixe de uma vez morar no teu coração. Diz que me ama e que vai entender. Entre beijos e abraços, um pedido eu te faço, sem pensar. Me dê a sua mão, entrega essa paixão. Me deixa de uma vez morar no teu coração. Hoje eu sei que jamais poderia viver um fim pra nós dois. Não paro de pensar em você toda hora. Não faz assim e não me deixe sofrer. Só você que eu amei, não quero te perder. Você é feita pra mim, eu sou pra você. Diz que me ama e que vai me entender. Entre beijos e abraços, oi, um pedido eu te faço, sem pensar. Me dê a sua mão e me pega essa paixão. Me deixa de uma vez, chega mais, morar no teu coração. Diz que me ama e que vai entender. Entre beijos e abraços, um pedido eu te faço, sem pensar. Me dê a sua mão, me entrega essa paixão. Me deixa de uma vez, morar no teu coração. Vamos encerrar aí, Rainha ao vivo, no programa Chega Mais, entretenimento, música para Araguaína e toda a região. É aqui com Arezzo Souto, meu parceiro forte. Abraço a toda a galera aí, minha esposa Ruth, Reproduções, escutando aí no setor do Cantinho, toda a família Alves aí, minha família, pessoal que tá ligado, todos os amigos de Araguaína, os trabalhos Rainha. Vamos encerrar nossa participação assim com a música que me projetou pra galera, todo o Brasil e do mundo. É feliz só com você, a música oficial, você levou um, vai! Olha, sucesso em todo o Brasil, em todas as plataformas. Procure Rainha e Guitarra, eu vim em todas as plataformas, eu tô lá. Olha o sucesso, feliz só com você, que é Rainha ao vivo. Olha a pegada do forró.
lado da minha vida, preciso de você. Não vai pensar que vou nunca me esquecer. Todos os momentos vão de viver com você. Às vezes a gente não sabe o que quer. Quando se tem, não dá o valor. A vida não espera, a gente que faz até o impossível pra ser muito mais. E desculpa, você não quero te. Pra sempre vou ficar. Chama aí, ele só você morre, não quero te perder. Pra sempre vou ficar. Como você já chama, chama o piseiro da Riel. Olha o melhor piseiro de todo o Tocantins. Faça comigo, não me deixa assim. Amor da minha vida, vem voltar pra mim. Não faz isso comigo, não me faz sofrer. Amor da minha vida, preciso de você. Não vai pensar que vou nunca me esquecer. Ele ligou você. Não vai pensar que vou nunca me esquecer. Todos os momentos longos que vivi com você. Às vezes a gente não sabe o que quer. E quando se tem, não dá o valor. A vida não espera e a gente já vai por si. Vem, feliz só com você. Não quero te perder. Já sempre vou ficar. Vem por chegar mais, vem por chegar mais. Ele só com você, não quero te perder. Já sempre vou ficar com você pra te amar. Chama, ai, olha ao vivo, você quer reanimar ao vivo pra você. É sensacional. Chega, chega, chega. Chega mais. Chega, 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 chega. Chega mais. Chega, chega, chega. Chega mais. Chega, 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 chega. Chega mais. Chega todo mundo pra cá. É alegria. Araguaína. Meu abraço. Mais um sábado com você.